Olá, ouvinte, seja bem-vindo e bem-vinda. Lu, que prazer ter você aqui nesse segundo episódio em vídeo, gente. Olha que bacana, mostrando aqui os nossos rostinhos felizes, comprovando que de fato, né, Lu, a gente faz uma coisa que a gente ama, que é essa coisa tão fofinha, tão providencial, tão inspiradora, chamada podcast Caçador de Mim, né, Lu? O que você acha? Olá, ouvinte! Que bom estar aqui novamente. Bom trazer mais novidades para vocês, mais histórias incríveis. E assim, olho no olho, que é mais legal ainda, né? Eu acho que a interação de vocês, como eu falei, é bem mais intensa, né? Exatamente, é. Não sei se de repente foi vantagem, porque eu gostava dos seus olhos diretamente sempre para mim, Lu, aqui nos bastidores, enquanto não era em vídeo, a gente ficava o tempo todo se olhando. Mas de vez em quando você olha para mim Olho, ainda, não, tá? eu olho para você. Ah, que sim. bom. Porque... Mas agora eu tenho que dividir com os ouvintes, né? Dividir a atenção. Isso mesmo, ouvinte. Muito bem, Lu. Eu tô trazendo você aqui hoje para conversar comigo sobre, no episódio 22, gente, então tem mais 21 para trás aí, sobre o Rubens Pinheiro. Ele foi para Nova York de bicicleta, saindo aqui do Brasil, aqui de Salvador, Lu. Que coisa incrível. Chega a ser inimaginável, né? Alguém fala, olha, eu vou pedalar daqui do Brasil até Nova York. Como assim, né? Isso é realmente inacreditável. Ainda mais em se tratando de um feito, ouvinte, de 1920. Uau! Caramba, né? Nossa, gente, naquela época... Ô Lu, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta assim, de cara. Para alguém pedalar longas distâncias, quais são os desafios que você acha que essa pessoa vai enfrentar, pegando a estrada aí? Gente, são inúmeras. A primeira que eu penso são as intempéries do clima, né? Falo assim, gente, é chuva, frio, calor, sol intenso, ventos, né? Tudo isso atrapalha e ajuda, né? Conforme as condições meteorológicas. Eu acho que esse, para mim, seria o primeiro desafio. O primeiro desafio, né? Acho que o ouvinte também deve estar se questionando, poxa vida, André e Lu, né? De repente o equipamento, ou seja, a bike, como é que uma bike aguenta, né? Uma bicicleta, um deslocamento por dezenas de países, né? Até chegar a Nova York. Incrível, né, gente? Olha, ouvinte, lá em Salvador, né? Pouco antes do Rubens completar 18 aninhos, né? O baiano, ele subiu na bike e foi em direção a Nova York. Mas atenção, tá? Poxa, é isso, né, Lu? 1920, então ele não tinha uma bike de competição dessas, né, Lu? Que custa aí R$100 mil, né? Não tinha bike elétrica, enfim. Esse feito impressionante, gente, foi, repito, no início do século XX, lá em 1920. Ele pedalou 18 mil quilômetros, passando por 11 países, né, na sua simplória bike da marca Opel. Tudo bem, né, que hoje o ouvinte já deve estar pesquisando aí na internet, eu soube que ele tem esse hábito, tá? A gente vai falando e o ouvinte gosta de saber mais. A marca Opel, ela é hoje, né, reconhecida como uma marca de automóveis bonitos, tecnológicos, né? Mas lá, em 1920, era uma bike, né? Simples assim. Uma bike boa e resistente, afinal de contas, chegou até Nova York, né? Convenhamos. Então, ô Lu, quantas trocas de pneus tem uma bike que sai do Brasil para ir para Nova York? Porque eu já sei que você foi para Nova York, né? É isso mesmo? Gente, com certeza não foi de bicicleta. Apesar de eu adorar pedalar, eu acho uma delícia andar de bicicleta, sempre gostei. Eu lembro até hoje... a primeira vez que eu andei de bicicleta sem rodinhas, né, com meu pai, né, me tutoriando, era uma bicicletinha amarela, né, coisinha mais fofa, né, eu não estava no Brasil, né, por coincidência eu estava nos Estados Unidos, a gente morava em Seattle na época, e eu lembro até hoje da bicicleta amarelinha e meu pai ensinando, tirando as rodinhas, a gente morrendo de medo quando tira as rodinhas, né, indo pra lá. E realmente, eu estive em Nova York, mas, gente, não foi. E quantas trocas de pneu de bicicleta? Gente, eu não faço a menor ideia de quanto tempo dura um pneu de uma bicicleta, porque eu nunca troquei pneu de bicicleta, nunca pedalei tanto assim, a ponto de ter que trocar um pneu ao longo da vida da bicicleta, né? Só se ele furar mesmo, mas eu nunca tive esse problema de trocar. Talvez os ciclistas profissionais já tenham mais ou menos calculado aí, mas foram 26 trocas de pneus, né? Uau. Impressionante.
Não sei se isso é pouco, se é muito, mas o fato é que impressiona mesmo, né? Da dimensão da Odisseia do Rubens. Muito bem, muito bem. O Rubens, ele teve essa ideia, viu, Lu? Quando ele estava aos 16 aninhos, né? E você vê que ele gosta de desafio. Ele estava fazendo uma caminhada a pé de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí lá no caminho ele encontra um tal de Maurício, um pernambucano. Tem essas rixas, né? Pernambucano, baiano. Aí o Maurício falou: o negócio é o seguinte, rapaz. Vamos bora lá pra Buenos Aires, né? Lá na Argentina, de bike, né? Ó, eu já tô indo, você vai comigo. Ele falou: não, não vou, né? Ele teve um minuto lá de sanidade, não muito típico do Rubens. Ele disse: não, não vou não. E aí, rapaz, aí veio a provocação do Maurício, né? Falei: mas isso aí é covardia tua. E aliás, baiano não é muito de ser corajoso, não. Ah, rapaz, isso magoou. Isso mexeu profundamente aí com o Rubens. O Rubens, a partir daí, é aí que nasce, tá? A pontinha do grande desafio que ele se impôs, né? Ele falou: não, mas um dia eu vou provar para você que mais do que o teu desafio de ir para Buenos Aires é eu ir para algum lugar bem mais distante. Eu não sei se nessa ocasião ele imaginou ir para Nova York, mas o fato é que ali nasce uma pontinha, né? E Lu, eu não sei da tua opinião, mas isso é uma tecnologia para a gente ser melhor. É a gente transformar as provocaçõezinhas, sabe? Como é que chama aquela coisa que acontece no colégio? Bullying, né? De Bullying, repente transformar um bullying. bullying e falar: não, mas peraí, eu vou te provar que não é bem assim, Exatamente. né? E não te lembra nada, nosso último episódio, André? Ah, Que acho a que tá gente na hora até de você começou. fazer o merchandise Exatamente, do último gente. episódio, Quem não ouvinte. assistiu ainda o último episódio, tá? Sobre Berta Benz, né? Uma mulher incrível, né? Que dirigiu um automóvel, né? A longa distância. E ela foi também, assim, desafiada. Foi pelo pai reclamar que tinha nascido mais uma menina na família. Que ela falou: pera lá. Né? E transformou também, né, esse preconceito das mulheres numa, né, propulsão para ela provar que as mulheres eram capazes. E ele que fez a mesma coisa: pô, tá me desafiando, achando que eu não sou capaz. Bora lá provar. Exatamente, né, ouvinte? Então tá aí o forte convite para que você ouça o episódio anterior, fantástico também, né? Então é isso, né? Poxa, o Rubens ficou ali uma fera, né? Ele prometeu que faria algo muito maior, né? Do que, entre aspas, né? Simplesmente pedalar para Buenos Aires, como se isso já não fosse suficientemente desafiador, né? Agora, ouvinte, passa pela tua cabeça essa dúvida, porque assim, além de coragem, o que mais é necessário para você sair do Brasil e ir de bike para Nova York, né? Dólar, talvez, não sei, né? Hoje. Mas eu vou contar uma coisa para você, né? O Rubens é um sonhador, um aventureiro, um incauto, né? Olha aí o meu vocabulário bonito, incauto, né? Tudo bem, né? Mas além de tudo isso, além de ser corajoso e movido a desafios, ele tinha boas noções de planejamento e marketing, ouvinte, numa época que marketing nem existia, tá? Pois é, o início de tudo, e o cara já tava, né? Já tinha ali boas noções de como realizar um projeto de grande magnitude. Isso é inspirador pra gente, é ou não é, né? Com certeza. Então vamos ver como é que ele resolve essa equação altamente desafiadora? Olha só, ele começa assim, viu, Lu? Ele faz arrecadações, ele recebe doações de comerciantes, do público em geral, se vendendo. Ele fala: olha, eu sou um baiano retado, eu sou alguém que vai chegar a Nova York de bike, eu não tenho dúvidas a esse respeito. Você quer me apoiar nessa missão incrível, enorme? E eu sei que no fundo, ele já estava trabalhando com uma coisa muito típica no marketing hoje, né? Principalmente no marketing do patrocínio, que é associar a imagem. Não é gostoso quando você se associa a alguém que é grande, alguém que é Exatamente, famoso, alguém que teve uma coisa né? inédita, né? Que fez um Inédita, feito. diferente. Exatamente aí, olha só, né? Então, pitoresco, grandioso vende, né? E ele se vendeu, ele conseguiu realmente, né, fazer boas arrecadações. Logicamente, não suficientes para atravessar 11 países, né, 18 mil quilômetros ao longo do caminho. Ele teve que ir fazendo novas arrecadações, depois a gente até comenta a esse respeito, tá? Numa determinada reportagem, na véspera, viu, Lu, dele sair lá em 15 de março de 1927 em direção a Nova York, ele diz assim: eu quero conhecer Nova York sem ser
por fotografias, né? Olha que coisa Olha legal. só. Uma singeleza, quase que uma situação de inocência, mas ao mesmo tempo muito providencial. Eu acho que o lúdico, o sonhar, sabe, essa quase pureza no olhar da gente em querer alcançar coisas aparentemente inatingíveis é que nos move, né, Lu? Com certeza. E naquela época a gente não tinha Google Maps. Boa lembrança. Google Maps hoje leva você a qualquer lugar também. Deixa eu aproveitar aqui para dizer, viu, ouvinte, que não tendo Google Maps, o Rubens, procurou um engenheiro lá na prefeitura de Salvador para traçar a rota. Bem isso. Olha, exatamente, o planejamento tem que incluir Só mapa. que o engraçado é que o engenheiro, ele falou o seguinte, falou, olha, Rubens, todo engenheiro é pragmático, né? Não tinha Google Maps, então o que o engenheiro pode fazer? Falou, olha, Rubens, faz o seguinte, saindo aqui de Salvador de bike, você vai pegando as estradas sempre ao norte, porque os Estados Unidos ficam no norte, né? A hora que terminar essa estrada em direção ao norte, você dá um jeito de encontrar outra estrada em direção ao norte. Então, assim, se você sempre seguir a norte, você vai chegar nos Estados Unidos. Gente, é só olhar no mapa aí que é verdade, né? Olha como é que é fácil. Brincadeiras à parte, né? Não, gente, hoje GPS, Google Maps, né, facilitam um monte a vida da gente, mas quando eu era criança, também não tinha Google Maps, né? E a gente viajou, meu pai adorava viajar, então a gente pegava o carro, a gente, né, conheceu vários estados, várias cidades viajando de carro. E eu lembro do meu pai traçando as rotas pelos mapas, né? Impressos Então, exatamente, pegava aqueles mapas enormes, olha, a gente vai por aqui, vamos chegar na cidade, dormir aqui, daí a gente segue viagem por aqui. Gente, boas lembranças essas daquele... E eu adoro mapa, eu adoro. Faz muito pouco tempo que eu deixei, tinha um guia de ruas, né, que vinha junto com a lista telefônica. Eu lembro disso, você lembra, ouvinte? Eu adorava aquele guia de ruas. Gente, eu chegava em qualquer lugar, porque quando eu era solteira também não tinha Google Maps, né, faz pouco tempo que tem esse negócio. Então, quando eu comecei a dirigir também não tinha Google Maps. Então, aqueles mapas estavam sempre no carro ali, mas eu chegava em qualquer ponto da cidade com o mapa, né, não é uma missão impossível. Hoje o pessoal fala, como é que você vai sem Google Maps? Sem GPS. Era possível, sim, a gente chegava em qualquer lugar. Sim, exatamente, né? Bom, essa viagem durou 2 anos. 2 anos, gente. Olha aí, né? E quanto dinheiro se leva para as despesas, né, de uma viagem dessa magnitude, né? O que pode acontecer ao longo do caminho, né? Tá até fora do meu roteiro aqui, tá, Lu? Mas eu vou te dizer uma coisa, que dentre as muitas histórias que eu pesquisei, aliás, nós somos assíduos pesquisadores, né, quando a gente prepara os podcasts. Então valorizem aí, viu? Dê o seu like, siga a gente aí nas redes sociais. Porque, olha, o trabalho é árduo, muito prazeroso, mas a gente vai atrás. Por exemplo, capaz de dizer para vocês que quando ele chegou ali na Amazônia, quase indo ali para a Venezuela, ele estava com a bicicleta nas costas, porque você vai pedalar no meio da floresta, né? A estrada acaba, nem sempre. Né, ouvinte? Nem sempre uma estrada acaba quando começa a outra. Às vezes você tem que atravessar a pé para chegar na outra estrada. Era mais ou menos isso. Ele viu lá um barulho estranho e era uma onça. E para fugir da onça, ele subiu na árvore e a onça ficou esperando um dia inteiro ele descer. E ele, ali, persistente, ficou um dia inteiro com a bike lá embaixo, né? Mas ele lá em cima na árvore, até que a onça desistiu. Ela falou, não sou, esse é mais um, né, que tá por aí, daqui a pouco eu acho outro. Aí ele desceu e foi correndo, né, em busca de algum auxílio, acabou encontrando umas pessoas que auxiliaram ele a terminar mais um trecho da incrível viagem de Rubens. Olha aí que coisa incrível, né? Ele partiu com poucos réis, né, no bolso, enfim. E aí toda aquela tática, viu, Lu, de se autopromover, hoje a gente chamaria isso elegantemente de marketing pessoal, né? Com certeza. Ele fez. Cada país, cada localidade que ele chegava, ele fazia o seu marketing pessoal. Olha, não, eu sou o Rubens, o cara que vai chegar em Nova York de bicicleta vindo do Brasil, Salvador. As pessoas achavam aquilo incrível, né? Ele recebeu muitas doações de políticos, empresários, até para atravessar a fronteira do México, viu, para os Estados Unidos. Foi um grande bambambam político que conseguiu, né, que ele tivesse o visto, né, para entrar nos Estados Unidos, etc. e tal. Então foi uma jornada realmente bastante interessante, né? E eu acho que o Rubens, antes de tudo, é um empreendedor, porque ele transforma um projeto de enorme magnitude em algo factível, né? Com certeza. Então os traços empreendedores estão aí, né?
Eu fico, inclusive, viu, ouvinte, imaginando o que ele não faria com essa autopromoção em tempos de redes sociais, Instagram, Não, Facebook, agora para você SMS. fazer uma arrecadação, gente, a gente vê que as pessoas são muito solidárias a causas assim, né? Realização de sonhos, né? Desafios. E a gente vê que o pessoal doa, colabora mesmo. E nas redes sociais ficou muito fácil. Pix, então, gente, Pix facilitou mais ainda a vida. Pix, é. A gente tem que fazer um Faz um Pix para Pix. receber doação, né? A gente, Tipo, acho melhor a gente caçador colocar de nosso mim. Pix aqui pra gente continuar. Ai, gente, que legal. Mas enfim, Lu, o Rubens chega a Nova York em 1º de abril de 2029, ouvinte, né? No dia da 2029, mentira. 2029. Olha só, não, ele chega corrigindo muito bem, ela tá atenta ao nosso podcast aqui. O Rubens chega a Nova York em 1º de abril de 1929. Aham. No dia da mentira, 1º de abril. Você acreditou, ouvinte? Eu acho que ele não chegou, não. Até parece mentira que ele cumpriu, depois de 2 anos pedalando, a sua missão autoimposta, mas foi verdade sim, né? Gente, mais de 90 anos atrás, quase um século, né? O Super Rubens Pinheiro cumpriu com a sua promessa e respondeu à provocação daquele pernambucano lá, dizendo aqui, ó, fui muito mais longe do que ir para Buenos Aires, Nossa. não é, né? Ele foi recebido pelo cônsul-geral do Brasil em Nova York, o Sebastião Sampaio. Depois ele foi para um banquetão, né? Muita comida gostosa lá no Brooklyn, né? Recebido pelos brasileiros, né? Enfim. O visto de permanência do Rubens nos Estados Unidos não era muita coisa, tá? Era alguns meses. E aí, poxa, lembrando que o Rubens era de uma origem super humilde, tá? Era uma pessoa, né, com pouca alfabetização, etc. Então ele ganhou a vida, né? Teve que realmente se sustentar em Nova York lavando pratos lá na General Motors, né? Enfim. Tem até uma curiosidade, mas antes disso, né? Poxa vida, fica esse questionamento. Alguém chega nos Estados Unidos vindo do Brasil pedalando e vai ter que lavar pratos? É, né, gente? A gente tá falando de 1929. Ainda mais uma pessoa humilde aqui, né, do Brasil, não existia uma grande indústria midiática que pudesse transformar isso em receita, não tinha em patrocínio. toda essa mídia que a gente tem hoje em dia, né? Não existia na época. Exatamente. Eu acho até, viu, Lu, que o nosso ouvinte, né, tá falando o seguinte, fala, tá, mas qual que era a bicicleta mesmo que ele estava pedalando? É a Opel, que, né, já era uma grande marca na época, né? Tanto é que a Opel, curiosamente, virou subsidiária da General Motors. Aliás, eu não sei, tem a ver, ouvinte? O Rubens ter arrumado emprego lá na General Motors porque a Opel na Europa era subsidiária, será? Não sei, tem coisas na história que ficam obscuras, a gente né? não vai conseguir responder tudo. Mas, por exemplo, a Opel não poderia ter dado uma grana para ele, né? Tipo, olha, você promoveu, né, mais do que ninguém aí, né? A coisa bacana, de qualidade. Infelizmente, né, ouvinte? É isso que a Lu falou, na época não tinha toda essa construção midiática, essa possibilidade, né, de se ganhar dinheiro com esses feitos incríveis, né? Muito bem. E, Lu, o ouvinte, não acredito que você fez essa pergunta para mim. Ele tá perguntando, viu, Lu, se o Rubens voltou pedalando pro Brasil. Não, ué, mas com certeza não, por favor. O rapaz quase morreu, 2 né? anos pra ir, 2 anos pra voltar, Não. é tempo, né? Ouvinte, o Rubens voltou de navio, tá bom? E, pra tristeza dele, viu, Lu? Ele veio no mesmo navio que uma Miss Brasil, que foi concorrer a Miss Universo, veio. Então, assim, entre um mirradinho, né, um judiadinho ali que estava ali pedalou 2 anos, né, um mero desconhecido, né, um baiano desconhecido, e uma Miss Brasil que já teve toda, né, a audiência, toda a importância desembarcando, lógico que a imprensa correu para quem? Pra Miss, que Pra naquela Miss. época os concursos de Miss eram Famosos. o evento, né? Era o Sensacionais, evento. exatamente. E mesmo a Olga, né, Bergamini de Sá, né, que foi, não, nem ganhou a Miss, né, ela era Miss Brasil, mas não ganhou o Miss Universo. Mesmo assim, ela foi assediadíssima, né, e o Rubens, coitado, naquele desembarque no Rio de Janeiro,
Ele simplesmente foi um mero desconhecido, né? É realmente frustrante. A gente tem que concordar, inclusive, com o ouvinte. Ele deve estar se identificando, viu, Lu, com algumas situações em que ele fez algo tão grandioso, tão bacana, né? Não sei se você já teve aluno, né, que de repente ele se esforçou tanto, fez um trabalho magnífico, e de repente você na correria vai ali, corrige, diz, olha, né, bacana, ok, né, mas não com aquela pompa toda, aquele reconhecimento. Às vezes não é possível gerar um reconhecimento e é frustrante. Mas a gente não tem que se frustrar, né? Eu acho que antes de tudo o reconhecimento é com a gente mesmo, né? Às vezes eu vou ser mais moderna, um pouco mais também. Às vezes você acha um negócio super legal, ou tem uma super ideia pra postar ou em rede social, ou em grupo de WhatsApp. Você fala assim, nossa, vou postar, todo mundo vai ligar. Aí você posta o negócio, mas logo em seguida uma pessoa posta outro, que às vezes é uma bobeira. Posta logo em seguida de você e acaba ofuscando a sua super postagem. Isso. Já deve ter acontecido com vocês, com certeza né? aconteceu. Falei assim, gente, olha lá, todo mundo vai elogiar minha foto e tal, não sei o quê. De repente, a outra criatura posta logo em seguida. Aí ofusca totalmente sua postagem que você achou maravilhosa. Ótimo exemplo. Excelente exemplo. Próximo do que a gente sente de frustração todo santo dia, Lu. Ô, Lu, a primeira filha do Rubens se chama Olga. Olha só, porque tá vendo? Ele, então, foi uma inspiração. Entre aspas, ele meio que homenageia a frustração dele. Que bacana, né? Olha aí o Rubens de novo sim. Transformando. Deve ter ficado deslumbrado também. Também, pode ser, lá, né? Exatamente. Coisas que a história não conta. A primeira filha do Rubens se chama Olga em função desse ocorrido da Olga Sá Miss Brasil lá. Enfim, ouvinte... não ter recebido reconhecimento, festividades lá no Rio de Janeiro, né, foi algo duro para ele, com certeza. Né? Ninguém viaja 2 anos para simplesmente não ser reconhecido. É complicado, magoa, né? Essa coisa hercúlea, né? Olha, outra palavra bonita, né? Coisa hercúlea, de Hércules, né? Os ouvintes vão correr pro dicionário depois desse podcast. Exatamente, né? Google. E o Rubens, viu, ele não teve nada ou pouca coisa em troca, tá? E, ouvinte, como se não bastasse, lá no Rio de Janeiro, com muito esforço, ele até conseguiu uma audiência com o presidente na ocasião, que era o Washington Luiz, né? E eu acho até que ele nem deveria ter ido a esse encontro, porque, tudo bem, ele foi com expectativas, mas sabe o que aconteceu? Gente, inacreditável. O Washington Luiz recebeu o Rubens, né? E o Rubens teve pouco tempo, poucos minutos nessa audiência, e ele falou, olha, o presidente, entre outras coisas, eu estou precisando voltar para Salvador, o senhor dá uma ajuda de custo para mim? Aí o Washington Luiz diz, olha, rapaz, eu não vou te dar ajuda de custo não, porque afinal de contas, né? Quem pediu para você fazer isso pelo Brasil? Olha só. Não, gente, política às vezes é complicado, né? A prioridade de um político muitas vezes está longe da nossa. Exato, né? Olha só. E de um presidente, né? Para quem estuda história aí, né? O Washington Luiz, ele tinha como lema, viu, Lu? Governar é abrir estradas. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade de usar, exatamente, né? No bom sentido, né? Associar o seu lema ao feito do próprio Rubens, né? Que coisa feia, né? Mas infelizmente é assim mesmo, né? Inclusive pensar que no exterior era o contrário, né? Você vê, ao longo da jornada dele por 11 países, ele conseguiu apoio de empresários, políticos, visto, né? Foi recebido pelo cônsul nos Estados Unidos, etc. E aqui no Brasil, nada. E infelizmente é uma realidade triste que hoje a gente vê isso, que muitos cientistas, esportistas, atletas nossos acabam indo para fora do Brasil, gente, porque lá tem patrocínio, lá eles são valorizados. Perfeito. Então é uma realidade assim muito triste pra gente, decepcionante mesmo, que os nossos melhores, né, as pessoas mais destacadas aqui tenham que ir para fora do país em busca de reconhecimento, né, em busca de patrocínio, em busca de serem valorizados. É triste essa realidade. É triste, é. E acontece mesmo. Quase um século depois, se repete essa história, se repete. Interessante isso, Lu, que você colocou. E é isso, ouvinte, chegando ao fim desse episódio do incrível Rubens, né? O Rubens Pinheiro, ele falece em 1981, com 72 anos.
Inclusive o Rubens, quando falece, ele estava na cadeira de roda. Tem um material iconográfico, fotos, né? É possível que você já esteja vendo aí ao longo desse nosso vídeo. E ele está lá na cadeira de rodas, né? Mirradinho, velhinho. Mas eu tenho certeza que com um coração absurdamente vitorioso, né? Porque ele fez um feito que, sinceramente, é para pouquíssimos, né? Inclusive ele foi parar na cadeira de rodas porque depois ele teve que sustentar a família, ele teve que, né, trazer comida para a mesa. Essa viagem não rendeu riqueza, dinheiro, nada para ele, né? Então ele foi, por exemplo, trabalhar no circo, ele foi trabalhar ali no Globo da Morte, muitas fraturas, muitas coisas sofridas que o levam, por exemplo, a ficar numa cadeira de roda, né? A criatividade e empreendedorismo do Rubens nunca cessou. Ele fez muitas coisas, entre elas ter um hospital para bonecas. Olha só que coisa mais legal, né? Hospital de bonecas. Encerremos assim, alegres e felizes, pela memória empreendedora, corajosa de um brasileiro que saiu de Salvador e foi parar em Nova York, pedalando a sua bike. O que você achou da história? Nossa, fantástica, assim, é bom pro ouvinte também que a maioria dos nossos podcasts a gente tem final feliz, né? Os nossos biografados têm reconhecimento, muitos ganham dinheiro, a maioria, né? Sucesso, fama, dinheiro. Então, nesse caso, não houve, né? Não houve dinheiro envolvido, não houve nem muito sucesso. Mas foi a realização pessoal dele. Eu acho que nada tem mais valor do que isso. Eu fui e venci. Eu fui e venci. Eu tô feliz, né? Realizado. Muitas vezes a gente se realiza, né, com isso, né? Pra gente mesmo. Então, o importante é isso, gente. Eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo. Sensacional, né, ouvinte? Com essas palavras inspiradoras, a gente termina aqui o nosso episódio. Até o próximo. Tchau! Tchau, gente! Beijos! Até!